Eu comecei agora, vou ler uns relatos bem antigão que eu recebi, porque eu recebi uma sequência de relatos de uma mesma pessoa. Eu falei, não, vou ler um dela, depois eu leio os outros, mas eu vou ler todos eles de uma vez para não ficar nenhum relato antigo para eu poder organizar aqui, tá? Que eu dou preferência para os relatos mais velhos. Ou se o relato ele não for tão bom assim, aí eu acabo dando prioridade para outros relatos, né, que são mais recentes, mas é só por conta disso de organização, tá? Bom, minha avó sempre atendeu muita gente sem cobrar nada e era médium inconsciente. Uma das poucas regras que tinham é que o terreiro nunca poderia fazer trabalho que prejudicasse alguém, certo? Um dia, uma mãe de santo pediu uma consulta com muito sigilo, só a mãe de santo e a entidade, e não falou para o que era. Logo depois que a mulher foi embora, minha avó caiu no quintal como morta e ficou fria. Nossa senhora, como assim? Após muito desespero, um quiumba incorporou e falou: vocês fizeram um trabalho e chamaram por mim. Eu morri sem luz acesa, portanto só vou embora quando firmarem uma luz para mim na minha cova. O quiumba incorporado disse o nome dele todo, o cemitério e a cova. Ainda bem que ele se lembra, porque vai que o cara não lembra. Às vezes o espírito tá lá perdido e não lembra, gente, ele esquece. 2 pessoas do terreiro foram até lá e ao encontrar no cemitério, o quiumba começou a falar tudo o que estavam fazendo lá, como se ele estivesse vendo tudo enquanto estava incorporado. E logo depois ele disse: elas já firmaram a vela para mim, agora posso seguir meu caminho. Logo depois, elas ligaram para casa informando que tinham feito tudo lá dentro, como foi pedido o quiumba, e ele foi embora. Olha, isso que é o maior perigo de você fazer trabalho com espírito obsessor, sabe? Porque eles às vezes têm umas vontades de falar. Às vezes eles precisam, né? Precisa, tal, quer sendo uma luz lá. Ainda bem que ele fez um pedido bom, né? Mas às vezes os pedidos é tenso, então é complicado. Numa manhã, minha avó recebeu um telefonema informando a morte de uma filha de santo de Ansan. Logo depois, um enxame tomou conta do terreiro e do quintal, de modo que se ouvia o zumbido dentro de casa. O foco era no quarto em que ficam as quartinhas de anjo da guarda. O enxame só aumentava. Por mais que colocasse fumaça, inseticida, remédio. Então desistimos de expulsá-las e passamos o dia com a casa fechada, pois o terreiro é no quintal. Minha avó preparou tudo e no dia seguinte foi preparar o enterro da filha. No fim da tarde do enterro, as abelhas caíram todas mortas em coisa de 10 minutos. Todas as abelhas ali estavam mortas. Nossa, mas que será que apareceram as abelhas? 5 minutos depois, minha avó liga avisando que o velório tinha acabado há uns 15 minutos e que já estava no ponto de ônibus vindo embora. Depois descobrimos por uma entidade o seguinte: aquela irmã de santo foi muito grata ao terreiro e queria ter a oportunidade de se despedir. Então Yansan trouxe a filha junto das abelhas. E todos ficaram perplexos com aquela manifestação. As abelhas não picaram ninguém, mesmo que a gente tenha tentado espantar elas com um pano. Olha, aí você sabe que abre um leque muito grande para várias possibilidades, tipo assim, né? Várias manifestações acontecem ao nosso redor e pode ser uma manifestação espiritual e a gente às vezes nem tá sabendo. Chocada. Mais um relato da mesma pessoa que tá aqui como anônimo. A mulamba da minha avó foi convidada para uma festa e chegando lá foi super bem recebida, até que ela resolveu ir embora e o malandro da minha avó incorporou logo em seguida. A festa já estava no final e a entidade-chefe da esquerda do terreiro permitiu que o malandro continuasse em terra. A festa já estava no final e a entidade-chefe da esquerda do terreiro permitiu que o malandro continuasse em terra pelo tempo que quisesse. Todos da casa sabiam desta ordem. Logo depois, a mãe de santo desincorporou e foi tomar banho, ficando ali apenas minha avó incorporada. Assim que a mãe de santo saiu, uma das equedes do terreiro mandou o malandro da minha avó embora, mesmo sabendo da ordem que foi dada. E ele disse que não iria, pois foi permitido ficar. A equede insistiu e gritou: quem manda aqui sou eu, então você vai embora. Nesse momento, a mãe pequena ouviu a equede gritar e viu o problema que se formou. O malandro, daquele jeito calmo das entidades, respondeu: tudo bem, eu vou embora, mas vou voltar e não volto sozinho. Depois disso, fizeram todas as preparações para fechar o terreiro e quando iria encerrar a festa. Com mais de 30 filhos de santo e uma assistência enorme.
O malandro voltou, deu uma risada alto e todos os filhos da casa incorporaram suas entidades de uma vez só. Malandro, quando quer afrontar a menina, nem tira o pé do chão. A mãe de santo incorporou logo depois e a entidade disse: nunca passe por cima da minha ordem. E tenho dito! Ainda da mesma pessoa. Minha avó tem uma mania horrível de mandar as entidades trabalhar, desafiando elas, e já passou 2 apertos com isso. Mania terrível mesmo, né? Você pega esse desafio, a entidade nunca é bom desafiar uma entidade. O primeiro foi assim: meu pai estava desempregado e ela foi cuidar do terreiro. Acendeu o congá, porteira, tranqueira, cuidou da pombagira e tudo mais. Porém viu o copo de vidro do seu Zé Pilintra estava com bicho e como esta entidade protegia meu pai, ela falou: olha Zé, você vai ficar assim, bebendo bicho, até meu filho arrumar emprego. Nunca desafie Zé Pilintra. Ensinamento desse vídeo é esse, provavelmente. Nesse dia, fomos para um casamento e na volta, assim que ela passou do portão, a perna travou e ele mandou abrir a casa dele. Então, ele pegou o copo com o bicho e levou até a boca dela. Só que ela falou que ele estava numa metade só do copo e ela na outra. Então, ela foi subindo com a mão enquanto ela tentava parar ele com a outra mão. Depois, ele falou: eu não sou de brincadeira e exijo respeito. Conclusão: minha avó bebeu cachaça com um bicho e nunca mais brigou com ele. Chocada! Da outra vez, ela abriu a casa de Exu que fica no... Mano, primeiro assim, que depois dessa, se não aprender, foda, cara. Desculpa, todo respeito, mas cara, isso aí é pra traumatizar a pessoa nunca mais esquece, meu Deus do céu. Da outra vez, ela abriu a casa de Exu que fica no final do quintal e falou: pode ir indo pra rua trabalhar, Maria. No caso, a Maria Mulambo. Você e seu povo todo. Conclusão: da sala da minha avó dava pra ver o quintal da minha avó. Estava vendo TV, então começou a ver vultos indo do fundo do quintal para fora pela janela e ficou paralisada de medo. Quando o Mulambo virou e disse apenas: ela não mandou eu ir para a rua trabalhar? Eu fui. Ai meu Deus, tô chocada com você. Não mexa com Zé Pilintra e também com Maria Mulambo não. Relato anônimo. Quando eu era criança, eu frequentava a Umbanda com minha mãe e meus familiares. Nós íamos em uma casa, era tudo maravilhoso. Desde criança já amo essa religião que é a Umbanda. Certo tempo tivemos de parar de ir, pois o pai de santo faleceu. E o terreiro mudou de lugar e ficou muito, muito longe mesmo para nós podermos ir. Fiquei anos sem ir na Umbanda, pois não conhecia nenhum terreiro próximo. O tempo foi passando e de repente senti uma vontade imensa de voltar para a religião. E então lembrei que meu primo ia em um terreiro e por coincidência ele tinha a missão de ser pai de santo. E então lá ele era pai de santo. Comecei a frequentar na assistência, mas sempre quis fazer parte, desenvolver minha mediunidade e praticar a caridade. Então em um certo dia de gira de Exu, ele pediu para eu passar como uma entidade. Chegando lá, ele perguntou: o que você quer, meu filho? Aí eu travei, fiquei sem respostas. E aí ele disse: você quer desenvolver sua mediunidade? Eu sei sem nem você me dizer. Eu fiquei parado ali e só consegui dar um sorriso. Certo tempo se passava e o Exu, porteira, entidade do pai de santo, sempre me perguntava se era isso mesmo que eu queria, pois não seria e não é nada fácil. E eu sempre disse que sim. Dias se passaram e eu comecei a ouvir pontos no YouTube. E quando eu ouvi o ponto do Caboclo Sete Flechas, eu amei aquele ponto e continuei vendo o ponto dias e dias, e sempre aquele ponto aparecia na minha tela inicial. E eu sempre escutava. Um certo dia eu tive a certeza de que ele era meu caboclo, sem nenhuma pessoa ou entidade ter me falado. Certo dia fui dormir e sonhei que estava incorporando um caboclo em um terreiro, que não era onde eu frequentava, mas lá estava meu pai de santo e minha mãe, que eu lembro. Na próxima gira que teve, o pai de santo disse: hoje todos irão incorporar, todos. Aí eu já pensei, que nada, eu ainda estou na assistência. Aí na gira foi ocorrendo e de repente a entidade do pai de santo me chamou. Eu fui lá, aí ele disse: fala pro menino, o Ogã, o ponto do seu caboclo. Eu travei por um momento e quando eu estava indo dizer, ele já começou a tocar. Eu me arrepiei inteiro, a entidade pediu para eu tirar meu óculos, fechar os olhos e firmar o pensamento. E ali eu fiquei, sentindo a energia do meu caboclo, mas eu não consegui incorporar, pois ainda não era minha hora. Aí a entidade me perguntou: sentiu alguma coisa?
E eu disse, não muito, mas senti. A entidade até me olhou e tipo, como assim não sentiu? Então fui sentar e lá fiquei. E de repente, parece que algo pegou minha blusa na parte das costas e começou a sacudir. Eu olhei pra trás e não tinha ninguém ali. Oh, caraca! Só tinha uma porta de vidro atrás de mim. E quando eu me dei conta de que era o meu caboclo mostrando que ele estava do meu lado, eu comecei a chorar de felicidade igual criança. E foi assim que eu descobri a minha primeira entidade, que aliás é a minha entidade de frente. Sou filho de pai Oxóssi e mãe Oxum. Muito grato pelo terreiro Caboclo Tupinambá e Exu Porteira. Obrigado por todos os seus vídeos pérolas, são todos muito lindos. Muito obrigada eu por ter mandado seu relato. Eu não sei se eu posso falar seu nome porque você não falou, você podia falar seu nome, mas um grande beijo! Vou ler outro relato aqui dos e-mails, eu não sei se posso falar quem é, então vai sair como anônimo, né? Olá, Pérola. Descobri o teu canal dia desses, depois de descobrir o da Carol de Oiá, e tô amando, resolvi contar alguns relatos. Beijos! Obrigada, Carol, você viu? Você viu? Ela encontrou você, depois de você ela encontrou eu. Beijos! Bom, desde pequena eu sempre senti presença dos espíritos de noite, ouvia passos se arrastando pela casa e ouvia alguém mexendo nos talheres. É espírito com fome! Serve uma comidinha lá pra ele e deixa na mesa. Brincadeira, gente, não faça isso, é brincadeira, tá? Eu tô zoando. Vocês já me conhecem, não preciso, né, ficar explicando que eu tô... Foram raras as vezes em que consegui ver os espíritos pelo fato de sempre deixar bem claro que não queria. Mas isso nunca me impediu de sentir. Por morar em casa alugada, passei a vida inteira me mudando. Algumas casas, obviamente, eu sentia mais presença do que outras. Em uma delas, sentia que tinha uma criança e por algum motivo gostava muito de me perturbar. Que saco, ela gostar de te perturbar é um problema, né? Grave e seríssimo problema, né? Poxa, tem um espírito de uma criança em casa que gosta de perturbar. Já é complicado com as crianças vivas, imagina com as crianças que tá em espírito. Sempre batia 3 vezes na minha janela e quando eu ia olhar não tinha ninguém. Podia ouvir claramente as batidas, sempre 3. Às vezes conseguia até ouvir ela correndo descalça pelo quintal depois de bater. Nunca senti medo, mas achava muito incômodo. Certo dia, as 2 janelas estavam abertas, mas uma delas estava mais ou menos encostada, até que vi um vulto preto passando muito rápido e ouvi as 3 batidas. Depois desse dia não aconteceu mais. Acho que por eu ter visto a brincadeira, deve ter perdido a graça. Provavelmente perdeu a graça, mas é assustador. Eu entraria muito... Assim, como que você tem certeza que era uma criança? É bom, né, você não ter medo e tal, mas... O espírito ali chamando, será que ele não queria alguma coisa, né? Ai meu Deus, eu tô ficando um pouco arrepiada.